Mas afinal, para que serve um sacerdote? Um sacerdote é muito mais que um título, é uma responsabilidade que exige muita dedicação, muita entrega e muito sacrifício, da própria vida pessoal de quem escolhe seguir este caminho. Um sacerdote é um guardião do sagrado, um guardião dos saberes ancestrais e da própria tradição. É um condutor de energias e da comunidade que carrega consigo parte dessa fagulha divina que ajuda a iluminar e conduzir caminhos. Ele possui um papel de cultivador e propagador das bênçãos divinas e dessa forma ele se torna um elemento atuante e transformador dentro da sua comunidade, dentro da sua realidade. Ele também assume um papel integrador e que conecta a comunidade consigo mesmo e também com o divino, com o sagrado. Um sacerdote é moldado pelo tempo, sendo assim, a sua conexão com o sagrado se fortalece ao longo dos anos e dessas relações íntimas que ele vai desenvolvendo com o sagrado, com divindades específicas. Um sacerdote não é feito do dia para a noite. O seu sacerdócio é construído ao longo de anos, onde se estabelece uma relação entre ele e o sagrado, e as divindades, e as liturgias, e as formas de ser, de fazer e de compartilhar esse sagrado dentro da sua comunidade. Por isso exige entrega de tempo, exige sacrifício, exige muito estudo e aprofundamento nessa relação que se tem com esse sagrado. Um sacerdote também tem um papel especial no que diz respeito à condução de cerimônias e celebrações, pois ele faz o estudo das liturgias e a melhor maneira de segui-las, conforme a tradição, para evitar prejuízos, inclusive espirituais, para aqueles que participam desses momentos litúrgicos, desses momentos sagrados. Então, o sacerdote, conforme esteja a sua energia, ele vai interferir também ao conduzir uma cerimônia comunitária, vai interferir também na energia de todos aqueles que estão compartilhando, congregando naquele momento. Então, o sacerdote, para estar pronto para fazer uma celebração pública ou comunitária, ele precisa ter um preparo intelectual, espiritual, emocional, para estar equilibrado, para seguir aquele conceito, curando a mim mesmo, aí sim poderei curar outras pessoas. Estando bem, poderei compartilhar o bem com outras pessoas. Agora, se eu estiver desequilibrado, ou de mau humor, ou instável emocionalmente, não terei condições, logicamente, de auxiliar outras pessoas, quanto mais no que diz respeito à sua jornada espiritual. Então o sacerdote ele tem esse papel de muita responsabilidade no que diz respeito a conduzir o seu próprio caminho em sintonia com o caminho de outras pessoas que congregam junto com ele naquela jornada espiritual. Além de conduzir essas cerimônias conforme as tradições e suas liturgias, os sacerdotes também possuem esse papel importante de oferecer apoio emocional, ao grupo, à comunidade. Não é que o sacerdote assuma ali o papel de psicólogo, de forma alguma, e nem deve ser assim. O papel dele deve ser um papel religioso, ou seja, um papel de ensinar a tradição, de passar para frente, de compartilhar os significados das liturgias, mas às vezes é importante, ouvir a palavra do sacerdote e também o sacerdote ouvir, o desabafo, digamos assim, da sua comunidade, para que assim ele possa auxiliar e fazer aquela escuta ativa, aquela escuta preparada para dar um direcionamento a partir dessa escuta, dar um direcionamento espiritual. Então, todo o direcionamento que um sacerdote vai dar, ele vai ser feito conforme o legado de conhecimentos que esse sacerdote tem. Então, se o sacerdote não tem estudo, não tem conhecimento, não tem vivência, ele não vai poder compartilhar com a sua comunidade em momentos de problemas e dificuldades soluções ou apontar direcionamentos que vão levar a soluções. Então é importante trabalhar essa escuta ativa, não no sentido de ser um baú para que todos despejem nos ouvidos do sacerdote os problemas, mas para que, conhecendo a sua comunidade, conhecendo os anseios, conhecendo os problemas dessa comunidade específica, o sacerdote possa então atuar oferecendo essas soluções que passam pela espiritualidade. Importante também lembrar
que alguns problemas eles são de caráter espiritual, emocional, outros psicológicos e diversas razões que podem ocasionar problemas. Mas quando tiver esses problemas que passam pela espiritualidade, pela religiosidade e o sacerdote puder ajudar, sempre é interessante trabalhar também esse lado de apoio emocional. E outro papel importante de um sacerdote é a educação religiosa, ou seja, transmitir valores, transmitir os saberes da tradição, explicar para a sua comunidade o porquê que se faz cada ato litúrgico, o porquê de cada celebração, realmente esse papel didático no sentido de transmitir os valores e os saberes da tradição religiosa que ele conduz. No caso, fazendo isso, ele fortalece dentro da sua comunidade a coesão, ou seja, todos estão ali sabendo o que estão fazendo, né? Ninguém está ali, como se diz, boiando, todos buscando aquela integração, aquela sintonia e realmente caminhando junto, porque às vezes a gente vai em um templo, em uma celebração, e o que a gente vê? Tem gente que vai com um objetivo, outras pessoas vão com outros propósitos, outros vão só para cumprir tabela e preencher aquele tempo livre, outros vão só para acompanhar. E numa comunidade verdadeiramente fortalecida, é importante que as pessoas tenham uma coesão espiritual. Mesmo que cada um busque uma solução para um problema específico, uns buscam a evolução espiritual, outros buscam estreitar o seu contato com o divino, outros buscam equilibrar alguns setores da vida específicos com a ajuda das forças espirituais, porém, no fundo, todos precisam estar conectados pelo conceito do eixo, pelo conceito de algo que unifica, por uma busca em comum, né, que vai variar conforme a tradição. Se você segue uma tradição, você precisa saber qual é o foco, qual é o eixo sagrado que unifica todos dentro daquele conjunto, dentro daquela tradição. Acho que é um primeiro passo antes de você decidir frequentar um templo ou seguir um caminho sacerdotal, é onde quero chegar e por qual caminho quero chegar. Porque isso ajuda você a identificar esse eixo sagrado, que eixo sagrado é esse, e evita que você se distancie muito. E às vezes as pessoas têm buscas que não condizem com o que é oferecido dentro de uma comunidade ou dentro de um templo. Então é preciso que você conheça o que você deseja primeiramente e depois saiba qual é o eixo espiritual daquela casa que você vai seguir, daquele templo que você vai passar a frequentar, para que você sintonize junto com aquela comunidade e possam caminhar juntos de forma equilibrada, sem um conflito e sem um distanciamento dos propósitos. Nesse trabalho de cultivar uma relação sólida, com raízes profundas, dentro do campo da espiritualidade e juntamente com a sua comunidade, um sacerdote ele passa a ser um exemplo, uma liderança e assume realmente esse papel de cultivador, aquele que vai na frente puxando muitas vezes algumas lutas, puxando iniciativas, por exemplo, de edificar locais sagrados, templos, de encontrar formas de envolver essa comunidade nas atividades ali religiosas de conexão com o sagrado. Então, um sacerdote ele não é feito do dia para a noite, ele não é feito quando você faz um curso e recebe um diploma, um certificado. Ele é feito ao longo dos anos, ele é feito na sua relação de entrega, de sacrifício e de dedicação ao sagrado e às divindades, e ele é feito também pelo reconhecimento de uma comunidade. Então, o sacerdote ele precisa de uma comunidade para ser reconhecido por ela, porque o papel do sacerdote é um papel comunitário. Por mais que a sua caminhada em parte seja solitária, ou seja, ele vai precisar estar sozinho para estudar, ele vai precisar estar sozinho para refletir, ele vai precisar estar sozinho para ter um contato mais íntimo com a divindade e com o sagrado. Porém, o momento de partilha dele com a comunidade é que vai chancelar ele realmente como um sacerdote, ou seja, aquele que assume um papel espiritual, religioso e de liderança dentro da sua comunidade. E na tradição piaga, os sacerdotes eles são formados também ao longo de alguns anos. Primeiro tem um rito de consagração, onde o adepto se reconhece como membro daquela tradição. Depois de alguns anos, dentro de uma casa de culto, esses membros que vão se destacando mais na sua
na sua jornada espiritual, na sua entrega, na sua dedicação, eles são elevados pelo dirigente daquela casa para o nível de sacerdote. E a partir de então é que vão poder conduzir outros grupos de pessoas e formar seus próprios núcleos de culto, suas próprias casas, seus próprios templos sagrados dentro da nossa tradição piaga.